AS Roma, que é um time da Itália, porque a prima da minha esposa joga nesse time aqui da Itália, ela é uma das estrelas da seleção italiana, então ela presenteou minha esposa, mas quem usa a camisa sou eu. Mas isso não vem ao caso, vamos falar aqui da terça-feira explosiva aqui. Olha, uma colunista bolsonarista da Globo, que é a Malu Gaspar, que é bolsonarista raiz, semana passada, retrasada, ela disse que, olha, o Alexandre de Moraes suspendendo o Twitter, ele também vai suspender a conta de outros ministros do STF. Isso pode até gerar uma briga interna. Como se os ministros do STF estivessem mais preocupados com suas próprias contas no Twitter do que com a soberania nacional. Esse é o nível aí da colunista bolsominion. Pois bem, ela disse que o Bolsonaro será preso e que já tem data e que a Polícia Federal já trabalha com a data da prisão do Bolsonaro e já decidiu aí o que fazer nos próximos dias. A coisa tá feia aí pro Bolsonaro. Você vai ver aí um desespero cada vez maior do bolsonarismo, porque eles veem o seguinte: primeiro, o Bolsonaro está cada vez mais isolado. O Bolsonaro brigou com o Valdemar Costa Neto via imprensa também, via outra colunista do Globo aí, e via um colunista do Metrópolis, ou seja, via imprensa mesmo. Eles mandam aí recadinhos para os seus jornalichos de estimação e eles publicam. Porque o Valdemar Costa Neto mandou o Bolsonaro fazer aí vídeos de campanha, fazendo no celular mesmo, assim, ó, caramba, ó, tá aqui, ó, te apoio, tá ok? Para 90 candidatos do PL aí a prefeito de várias regiões do Brasil. E o Bolsonaro falou que não, que ele não quer receber ordens do Valdemar, que é quem paga o salário dele. Pois bem, briga aí, e aí essa colunista diz o seguinte: a Polícia Federal ia indiciar o Bolsonaro no caso aí do golpe de Estado agora, na primeira quinzena de setembro. E quem assistiu meu vídeo de ontem, eu falei, pô, peraí. Eu falei, olha, anteontem, aliás, dia 15, eu falei no domingo, falei, hoje já é o fim da primeira quinzena, porque quinzenas são 15 e é dia 15, cadê? Pois bem, a Polícia Federal não vai indiciar o Bolsonaro na primeira quinzena, também nem tem como, porque já passou, porque eles perceberam que o senhor Paulo Gustavo Gonet está esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para denunciar o Bolsonaro. Essa votação vai começar no dia 20, vai acontecer, aliás, vai durar 24 horas no plenário virtual, no dia 20 de setembro. E aí, depois disso, o Gonet vai ter aí liberdade jurídica para denunciar o Bolsonaro, sabendo que lá na frente não tem como esse processo dar ruim. Por quê? Porque hoje tem uma maioria no STF para que o foro privilegiado seja mantido em casos onde o político não tem mais não tem mais o mandato, mas cometeu crimes durante o mandato que tem a ver com mandato. No caso, o Bolsonaro com as joias, o Bolsonaro com os cartões de vacinação e outras coisas assim. Então, sabendo disso, a Polícia Federal pensou, pô, já que o Gonet não vai indiciar o Bolsonaro tão rápido, então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem mais tempo aí para tomar outros depoimentos. E a Polícia Federal convocou aí, pediu, e o Alexandre de Moraes já assinou, e convocou um monte de bolsonarista para prestar depoimento aí nessa semana e na próxima semana, no caso aí do golpe de Estado. O que eles querem fazer é o seguinte, pô, o inquérito já está pronto, mas sabe quando tem uma casa que está pronta, ou você faz alguma coisa que está pronta, faz um bolo, está pronto, você fala, pô, eu tenho aqui tempo livre, eu vou confeitar e fazer isso ficar melhor ainda. Pois bem, então a Polícia Federal falou, já está pronto, mas agora a gente vai colher depoimento para pegar mais ainda do que a gente já tem para fazer a denúncia exatamente depois da votação do Supremo Tribunal Federal ou depois do primeiro turno aí da eleição municipal. Então aí será feito o indiciamento contra o Bolsonaro e aí o Gonet fará as denúncias contra o Bolsonaro. O que se tem dúvida, a única dúvida é se ele vai ligar o caso das joias e do cartão de vacinação ao caso do golpe de Estado e fazer tudo assim, uma denúncia só, ou se ele fará vários processos. O que diz aí a colunista do Globo é o seguinte: a Polícia Federal trabalha aí com o cronograma de que até o final do ano, ou seja, até dezembro, o Bolsonaro estará condenado e preso. Aí eu falo, pô, o processo vai ter que ser rápido, hein? Porque, olha, estamos aí em setembro. O Bolsonaro vai ser denunciado
Aí o STF aceita a denúncia. Isso é rápido, ok, rápido. Uma semana, 2 no máximo. Aí começa o processo. Aí ele tem o seu direito de defesa, ampla defesa, tudo mais. Mesmo num processo a toque de caixa, você fala, pô, tem os prazos ali, vai lá 2 semanas para cá, 2 semanas para cá, já estamos no meio de outubro. Mais 2 semanas para cá, 2 semanas para lá, já estamos em novembro. Aí vai para julgamento. Aí vai para julgamento. Vai para o plenário. O André Mendonça e o Cássio Nunes não vão pedir vista? O Cássio Nunes eu não sei. Por que eu não sei? Porque é o que trabalha a Polícia Federal também com isso. Foi pedido um habeas corpus para o Bolsonaro preventivo. O que é um habeas corpus preventivo, Thiago? É quando alguém está na iminência de ser preso, pensa, caramba, eu vou ser preso. Fala, então eu vou pedir um habeas corpus antes de eu ser preso, para que caso algum juiz decrete minha prisão, ele fala, não, tem um habeas corpus aqui, eu não posso ser preso. Isso é um habeas corpus preventivo. Então, foi pedido um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro e caiu nas mãos do Cássio Nunes. E o Cássio Nunes poderia falar, ó, tá aqui concedido o habeas corpus. Porém, ele mandou para o plenário. Ele mandou para o plenário e o primeiro voto era o dele, que é o relator. Sabe o que ele fez? Ele negou. Falou, não tem habeas corpus para o Bolsonaro, não. Que, se for para prender, que prenda. Se o Alexandre de Moraes ordenar a prisão dele em qualquer um dos inquéritos, que prenda. Pois bem, a votação foi 10-0. Por que 10, Thiago? Porque o Alexandre de Moraes não vota. 10. Até o André Mendonça votou para que o Bolsonaro seja preso, caso o Alexandre de Moraes decrete a prisão dele a qualquer momento. Então a Polícia Federal trabalha com um cronograma de, tendo o julgamento aí do Bolsonaro, ele sendo denunciado aí logo depois do primeiro turno da eleição, tendo esse julgamento aí a toque de caixa, ele é condenado ainda esse ano e, por mais que André Mendonça e Cássio Nunes possam pedir vistas, a Polícia Federal acredita que não vão pedir, por conta aí do habeas corpus, mas por mais que eles possam pedir vistas, os outros ministros já terão votado e já terá maioria para a prisão do Bolsonaro, e aí será decretada com ou sem pedido de vista do Cássio Nunes e do André Mendonça. É isso aí que acredita a Polícia Federal, é isso aí que anuncia o Globo. Não sou eu, Thiago, falando, Thiago, você está dizendo... Não. O Globo dizendo isso, no caso, uma colunista bolsominion. E aí a Polícia Federal tem a estratégia que é a seguinte, eles vão aí incrementar os indiciamentos aí do golpe de Estado, colher os últimos depoimentos. Eles sabem que, como eles já têm o inquérito pronto, agora eles têm uma coisa que é o poder de quase barganha, assim, que é falar, ó, eu já tenho tudo pronto, caros investigados. Se você quiser falar alguma coisa e melhorar a sua situação um pouquinho, ok. Se você quiser mentir aí, não muda nada, a sua situação está muito, muito ruim. Não sabemos quem são os suspeitos aí, os criminosos que foram convocados para depor, mas a polícia já convocou aí vários bolsonaristas envolvidos na trama aí de golpe de Estado do dia 8 de janeiro e do golpe de Estado de antes do 8 de janeiro, lembremos, não é só o dia 8 de janeiro, antes do dia 8 de janeiro, o Bolsonaro, ele teve uma reunião com os chefes de Exército, Marinha e Aeronáutica e com o ministro da Defesa, que era o general Paulo Sérgio, no dia 9 de dezembro de 2022. Naquela reunião, ele mostrou a minuta golpista para eles. O então chefe do Exército falou que, olha, o Freire Gomes, ele falou, olha, eu vou dar uma olhada na minuta, tem mensagens de celular do Cid e a delação do tenente-coronel Cid, que era o ajudante do Bolsonaro, mostrando ali que o Freire Gomes disse que ia modificar a minuta. No depoimento, o Freire Gomes delatou o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro ia dar o golpe de Estado e que ele disse que ia modificar a minuta do golpe, que ele ia ver ali pontos para acrescentar ou para retirar, para ganhar tempo, enquanto ele falava com outros generais. Outros generais foram depor e confirmaram a história do Freire Gomes. Realmente ele falou comigo e falou que estava difícil e tal, e a gente fechou aí contra o golpe. Mais do que isso, o brigadeiro da Aeronáutica, Batista Júnior, também foi depor e também delatou o Bolsonaro, falou da mesma reunião e falou que foi contra o golpe. Pior, a Polícia Federal tem mensagens do general Braga Neto em que o Braga Neto xinga o Freire Gomes e xinga o brigadeiro
Batista Júnior, dizendo que são traidores, xingando eles de tudo que é nome, fazendo até memes com ele e pedindo para que enviasse isso a todos os generais, dizendo que são traidores da pátria, etc, etc. O único aí que concordou com Bolsonaro foi o almirante Shampoo, o senhor Garnier. O Garnier, ele queria o golpe de Estado. Eu estou esperando ansiosamente a prisão, o enjaulamento do senhor Garnier, para que ele fique enjaulado até o final dos dias dele, assim como o Bolsonaro. Tá todo mundo ansioso por isso, essa é a verdade. Tá todo mundo ansioso para ver um general preso. Eu quero ver um general de 4 estrelas aqui no ombro. Eu tenho 3 listrinhas, eles têm 4 estrelas no ombro aqui, preso, enjaulado, sem saber quando vai solto, né? Assim, nossa, vai ser preso por um final de semana e conseguiu habeas corpus? Não. Preso para jogar a chave fora mesmo. Tá todo mundo ansioso para ver isso. E são vários aí que estão na fila para serem presos, inclusive o senhor general Heleno, que tem muita coisa aí da BIM paralela. A Polícia Federal também está finalizando o inquérito da ABIN paralela. O que não vazou ainda, que é a parte que é incógnita, é o seguinte: não se tem ainda os nomes de todo mundo que a BIM paralela espionou. Inclusive, eu provavelmente sou um deles. Falei aqui, na época, em 2022, falei aqui em vídeos o que estava acontecendo comigo. Inclusive, eu mudei do Brasil na época por conta do que acontecia. E aí depois foi revelado que essas eram exatamente as práticas que a BIM paralela do Bolsonaro usava. Porém, não deixava rastros. O que deixava rastros é quando eles usavam um aparelho espião israelense, sempre Israel, do governo Netanyahu, esse que está cometendo um holocausto lá na Palestina. E aí, esse aparelho espião, ele deixava ali o rastro dos números de telefone. Muito disso foi apagado e aí está uma briga lá na Polícia Federal, porque a Polícia Federal quer indiciar os atuais diretores da ABIN do Lula. Porque os diretores da ABIN do Lula encobriram os diretores da ABIN do Bolsonaro. Esse é o nível aí. Eu sempre falei aí que um dos erros do Lula foi, sempre foi, tá? Eu digo foi e ele manter traidores no governo. Digo foi porque entre 2003 a 2010, inclusive no governo Dilma entre 2011 a 2016, os governos do PT mantiveram inúmeros traidores. Eu nem falo traidores do PT, não, traidores da pátria, do Brasil mesmo, em cargos estratégicos, gente que era antipetista ferrenho, gente que estava só esperando a primeira oportunidade para ferrar com o Lula, ferrar com a Dilma, ferrar com todo mundo do PT em cargos extremamente estratégicos. Inclusive é só pegar as indicações do STF aí da Dilma e do Lula, que você vê que, exceto o Lewandowski, dos que o Lula indicou antes, é um pior que o outro. Inclusive o Dias Toffoli, que é uma desgraça, todos eles uma desgraça total aí, um pior que o outro. O Dias Toffoli era amigo do Bolsonaro quando ele era presidente do STF, ele atrasou o inquérito do Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro conseguiu usar a BIM paralela para se salvar do inquérito das rachadinhas, é graças ao Dias Toffoli que atrasou aquele inquérito em 6 meses com uma decisão dele, tá? Lembre-se sempre, nunca se esqueça disso. Dias Toffoli, que quando o Lula estava sequestrado pelo Sérgio Moro em Curitiba, Sérgio Moro, que já era ministro da Justiça na época, ele não deixou o Lula ir ao enterro do irmão, que para o Lula era como um pai. O pai do Lula saiu da família e tinha uma outra esposa, uma família paralela, quando o Lula era criança, então o pai do Lula era o irmão dele. E aí morreu quando o Lula estava sequestrado lá em Curitiba, e o Dias Toffoli não deixou ele visitar. Esse é o Dias Toffoli, tá? Nunca se esqueça disso. Alguns até passam pano ainda. Ah, porque o Dias Toffoli agora ele fecha às vezes, ele tá fechado aí contra o golpismo, ele tá fechado contra o golpismo porque o golpismo perdeu. Se o golpismo bolsonarista ganhasse, ele tava assim, ó, com o Bolsonaro, tá? Não tenha dúvidas. Assim como alguns outros aí, Fux e outros aí, indicado pela Dilma, Fux. Então, o que acontece é o seguinte, na ABIN agora tem um monte de traidor e a Polícia Federal tá traçando aí uma briga ferrenha aí com os atuais da ABIN, porque eles tiveram até reuniões com o Ramagem, eles encobriram crimes do Ramagem e do Bolsonaro, a Polícia Federal descobriu isso, então tá aí para ter um indiciamento bomba aí contra os atuais da BIM, e felizmente o Lula vai ser obrigado aí a mandar embora um monte de traidor, que eu não sei por que ele mantém no governo, gente que traiu o próprio Lula, né, que, nossa, o Lula está colocando gente que é contra o Brasil, será que o Lula é contra o Brasil? Não, é gente que é contra o próprio Lula. Gente que estava a favor do golpe do Bolsonaro, que a gente sabe, tem provas,
que o Bolsonaro, a primeira coisa que ele ia fazer é mandar prender e talvez matar o Lula e mandar matar o Alexandre de Moraes. A primeira coisa que ele ia fazer. E o Lula mantém esses caras lá. Aí você fala, como? E aí você vê as matérias e diz, ele goza da confiança do Lula, deve gozar da confiança do Lula, porque tá até hoje lá o chefe da BIM, que se encontrou com o Ramagem. Aí ele diz, não, eu me encontrei com o Ramagem porque o Ramagem ia mandar verba da comissão dele para a BIM. Ah, pelo amor de Deus! Ou seja, o cara admite que se encontrou com o Ramagem para receber propina. E continua lá. Pois bem, em breve estarão todos enjaulados. Não vai sobrar pedra sobre pedra. O Alexandre de Moraes está esperando a hora certa, ele vai pegar um por um. Olha, esse pessoal queria matar o Alexandre de Moraes. Alguém acha aí que o Alexandre vai... Ah, nossa, ele vai aliviar para esse pessoal? Mas não mesmo. Como dizem, quem tem pressa come cru, e isso aqui não é rodízio de sushi, não. Então espere que não vai ser cru, não. Espere. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra esses malditos. Falou!